bola para os jogadores, mas existe alguém que garante este game, este jogo. E recebemos Arthur da Corégio, árbitro de futebol, além de odontólogo, consultor especialista em viagens, que hoje vem compartilhar com a gente os bastidores de uma atuação que exige preparo, equilíbrio e decisões tomadas em segundos. Arthur, seja muito bem-vindo. Olha aqui, todo trajado de árbitro, que coisa mais... Olha, geralmente, ele vem falando de viagens, de outras atuações aqui, e hoje está aqui, eu falo que hoje é Barbie Profissões, é o Quem Árbitro. Então, Joyce, bom dia a todos os radiovintes, bom dia, Paulo. Além de tudo, eu vou botar mais um adjetivo aí da profissão, que é a resiliência, né? Que a gente tem que ser muito resiliente. A gente atura ouvir cada coisa. Eu até brinco que depois... Que assim, né? A arbitragem pra mim, Joyce, hoje ela não é eu não considero ela pra mim hoje uma profissão. Ela é uma profissão, né? Hoje já existe a profissionalização da arbitragem e tudo. Eu ainda atuo de maneira... eu sou um árbitro federado, tanto que estou aqui com o uniforme da Federação Catarinense de Futebol, né? Da arbitragem, né? Trouxe aqui alguns equipamentos para mostrar pro pessoal também. Mas a arbitragem, ela começou para mim como um hobby, como uma paixão, né? Eu sempre gostei muito de futebol, eu sou dentista de formação, mas pratico futebol desde criança, já joguei muito, fiz teste em escolinha, fiz peneira, então só que depois, devido às condições da profissão, entrei na faculdade, tudo, aí o futebol foi ficando meio de lado. E acontece que nos últimos anos pra cá eu comecei a ter algumas atuações diferentes da minha atuação como dentista, né? Eu comecei primeiro a viajar muito, daí o pessoal começou a me questionar como eu viajava, que era através das milhas, aí veio o negócio de criar o Mr. Milhas, aí o Mr. Milhas deu certo, aí surgiu a oportunidade de fazer uma agência de viagens, a gente entrou nesse projeto também, e a arbitragem ela veio nesse meio como uma busca por saúde. Né, eu sempre tive, assim, depois, né, dos meus 30 anos, uma vida muito sedentária. Até os meus 30 anos eu era mais ativo, mas depois dos 30 realmente eu fiquei muito sedentário. E isso começou a me deixar um pouco, assim, com vontade de fazer algo. Mas eu não queria fazer algo por fazer, por exemplo, somente ir para a academia por ir para a academia, somente, vou correr por correr. Não, eu queria um propósito, algo a mais, algo que me fizesse me superar, buscar superar mesmo os obstáculos, né, e aí a arbitragem veio com muito amor por um amigo meu, que é o Fabiano Roberto, que participa muito aqui do programa, né? Ele que me colocou nesse meio, ele começou a fazer o curso de milhas comigo, e aí na conversa ele falou que ia fazer um jogo, arbitrar um jogo do Criciúma, tu é árbitro? Daí ele não sei o que, daí ele me explicou como fazer, eu corri atrás, fiz a escola de árbitros de Santa Catarina com louvor, agradeço muito, né, a ECAM, que é a escola de árbitros Marcos Martins, que é a escola catarinense de árbitros, o Sandro, que é o diretor da escola. Então lá eu consegui ter um aproveitamento muito bom dentro da escola, isso me fez ter uma vontade de fazer algo que me superasse. E aí a arbitragem ela veio nesse meio, assim, mais como uma questão de saúde, que acabou virando um hobby e a paixão pelo futebol. Então hoje, assim, ela faz parte de mim, eu não me vejo hoje o Arthur sem ser árbitro, mas ela pra mim não é a minha profissão principal, né? Eu tenho ela assim como um hobby de paixão. Tanto que eu até brinco, às vezes a gente escuta muito, né, nos amadores aí, tá roubando pra quem? Já caiu o Pix. Assim, cara, se eu fosse me preocupar, eu sou dentista, Joyce, se eu fosse me preocupar com R$200 de uma taxa num final de semana, ouvir tudo que eu escuto por R$200, não é pelo dinheiro. Não é, nunca foi, no meu caso. Eu sempre brinco, não saio de casa pra ser esculhambada. Mas eu sei que tem pessoas que tem árbitros, que misturam, né? É que tem árbitros que dependem desses R$200, desses jogos, pra poder ter uma fonte de renda mesmo, né? Ele depende disso. Eu não dependo, então assim, pra mim é muito mais pela vontade de estar ali. Ontem teve a abertura do Municipal aqui em Tubarão, tava a presença das autoridades da prefeitura, teve até cobrança de pênalti, o André Capaixão perdeu, tá? Vamos tirar um sarro dele aqui, que ele perdeu o pênalti, mas brincadeiras à parte, assim, ó, poder participar, poder fazer parte da abertura, ser convocado, ser escalado pra fazer parte da abertura, ser escalado pra fazer uma semifinal da Copa Sul, como eu fui agora há pouco tempo, isso é algo
algo que assim, ó, me supera, é a superação, é aquilo, é a expectativa, é aquela coisa que tu tá treinando, tu tá fazendo ali a tua evolução todo dia, tu nota essa evolução, tu sente isso acontecer e a escala sai, e tu vai trabalhar e aí tu, poxa, eu fiz um jogo do Criciúma, do Sub-15 e do Sub-17, contra o Carlos Renault, que pra mim, dentro da federação, foi o meu jogo mais importante até agora. Então, assim, ó, a gente tem essa questão da arbitragem que não é só eu tô indo lá pra puxar sardinha pro lado ou pro outro, porque o torcedor tira muito pra isso. A gente erra, a gente é humano. Todo mundo erra, em todas as profissões. Então é óbvio que pode ter acontecido um lance que eu não vi, ou eu ter tomado uma decisão ali que, como tu falou, tem uns treinos que a gente faz, Joyce, que a gente teve um treinamento agora há 20 dias atrás, e é isso que muitas vezes me incomoda. A única coisa que realmente me incomoda não é o cara me chamar de ruim, não é o cara me xingar minha mãe, xingar meu pai, que eu xingo todo mundo, tá? Todo mundo. Não é isso. Isso é a resiliência, porque hoje a pessoa, pra me tirar do sério com qualquer xingamento, discussão, não, ela não vai tirar, não é fácil. Porque se lá no campo eu aguento tudo que eu aguento, não vai ser uma pessoa aqui me xingando de algo que ela nem sabe que vai realmente me tirar do sério. Mas é a gente treinar, a gente treina. Eu treino 4, 5, às vezes até 6 vezes por semana. Faço academia, treino corrida, treino mudança de direção, treino fortalecimento, treino posições táticas, a gente faz treinamento da própria federação, a gente sempre é chamado para fazer esses treinamentos de capacitação e tudo mais, e a gente faz tudo isso, e isso é difícil, não é fácil. Que tem que estar acompanhando ali os jogadores, tem que não estar em movimento. E assim, ó, a gente treina tudo isso, aí chega o cara lá e te xinga, te chama de ruim, te chama daquilo, aquilo outro. Assim, ó, isso não me incomoda, o que me incomoda é saber que ele tá fazendo isso, mas ele não conseguiria estar no meu lugar. Né? Ele não conseguiria chegar ali, ele não conseguiria ter o escudo, eu esqueci, gente, ficou dentro do carro, mas o escudo da federação, que a gente tem um escudo de árbitro, né? Então aquele escudo ali é difícil conseguir. Não é impossível, mas é difícil. Então a pessoa que muitas vezes xinga, ela não tem a capacidade de estar ali, né? Como é que, às vezes, até ontem aconteceu, né? Tinha uma mulher lá, acho que ela tinha se passado um pouquinho na bebida, que tava xingando o árbitro de tudo. Seu ruim, tu não era pra estar aqui. Assim, não, meu então faz Deus. O seguinte, entra, pega o apito, vem aqui e apita. Né? Não vai conseguir. Não vai conseguir nem correr 10 minutos. Então, assim, ó, hoje a arbitragem, ela não é mais aquele árbitro gordinho de antigamente. Ainda tem, a gente sabe que ainda tem, mas a arbitragem profissional, a arbitragem da Federação Catarinense, da nossa liga aqui, tubaronense, claro que tem o pessoal dentro da liga que não é federado, e aí tem, não tem tanto, assim, um cuidado com a questão estética e o preparo, mas o árbitro hoje ele é um árbitro muito mais preparado, ele é um árbitro treinado para realmente atuar sob pressão. A gente faz um treinamento e nesse treinamento eles te colocam até a exaustão, e quando chega na exaustão tu ainda tem que tomar uma decisão, ainda chega e tá, e o que aqui aconteceu isso, o que tu faz? E aí tu tem que tomar a decisão em segundos, assim. Então a gente tem esse treinamento, a gente passa por tudo isso, é algo que é gratificante quando a gente vê realmente o resultado, porque o resultado o que é? É eu ir lá, fazer o jogo e ninguém falar no meu nome. É não ser visto. E me fala uma coisa, me fala desses materiais que você usa, que ele já mostrou aqui os cartões, eu queria já usar cartão na vida para algumas pessoas, viu? Eu queria ter aqui, ó, igual o árbitro, muitas eu queria dar o cartão vermelho, o cartão amarelo, de opa, então, atenção, aqui, conta um pouquinho aqui, aí sobre esse, o que cada um aí, ó. Aqui, ó, o cartão vermelho da Federação Catarinense, do Sinafesc, tá? Contar então, um pouquinho sobre sobre essas penalidades que chamam, assim? Sim, assim, ó, o árbitro, porque existem 2 árbitros, né? Antigamente era tudo misturado, mas hoje é o árbitro central e o árbitro assistente. Eu, na federação e na liga, eu sou árbitro assistente, mas a minha formação, a gente se forma para ser árbitro. Eu posso escolher qual das 2 funções eu vou querer exercer. Os testes são muito parecidos, mas realmente eu posso escolher. Eu optei por ser árbitro assistente, porque, como eu disse, para mim, só de estar ali já é um hobby. Eu não quero ter tanta responsabilidade quanto tem um árbitro central, porque o árbitro central é que tem mais responsabilidade. O árbitro central, ele precisa de um apito. Eu não vou apitar aqui, porque esse apito é bem alto, é um Vulcan, então é um apito bem alto. Esse aí é aquele que coa. Se eu apitar aqui, vai dar pra ouvir lá embaixo, né, JB? Nossa, aquele dos estádios, esse aqui então desse aí da vida, gente, olha que legal. Né? E os cartões, basicamente o árbitro ele precisa do uniforme, mas o uniforme, dependendo da liga que tu tá, da federação, a federação ela dá os uniformes, né? Mas ela também dá o cartão, que tu precisaria comprar é o apito e as bandeiras, basicamente isso, né? Então o cartão seria o cartão amarelo para penalidades aonde tu tá divertindo, né? Por exemplo, fez uma falta temerária, então a falta temerária é cartão amarelo. Por quê? Porque teve um
um uso de força excessiva, né? Então, mas tu fez um jogo brusco grave, daí já é o cartão vermelho. O gesto obsceno, cartão vermelho. Então o cartão vermelho serve para tirar o atleta de campo e o cartão amarelo serve para advertir que ele fez algo mais grave, mas ainda não passível de ser tirado de campo, mas ele agora está sob observação do árbitro. E aí também tem a quantidade ali, dois amarelos já ganham vermelho, é isso? Sim, o segundo amarelo é sempre vermelho, tá? Então, às vezes a pessoa questiona muito assim, mas essa falta não foi para amarelo. Sim, a falta não foi, mas já é a sexta que tu tá fazendo seguida. Então tu tá tomando amarelo não pela falta que tu fez agora, mas por ter feito 6 faltas seguidas. Então tu fica ligado aqui, ó, tá aqui, então já era. E além, né, do árbitro central que usa esses dois, aí tem o árbitro assistente que usa a bandeira. Que legal a bandeira, gente. Né? Essa bandeira aqui é uma bandeira eletrônica, aqui o pessoal vê, né? É uma bandeira eletrônica. Sério, então essa isso? bandeira ela custa bem carinha, ela não é barata, porque ela tem aqui um sistema de... Ó, tem um sisteminha ali ela de ilumina? ativação. Não, é que daí o árbitro coloca isso aqui no ombro, né? Tem uma fitinha aqui, ele prende aqui no ombro, aí quando eu aperto esse botãozinho aqui, isso aqui vibra e avisa ele que tá impedido, que a bola saiu. Então ele apita pra parar o negócio. Hoje em dia a gente usa muito pouco, Joyce, porque existe o rádio comunicador, até se o pessoal vê, né, a abertura do Municipal ontem, a gente estava usando o rádio comunicador, aí fica... Não necessita mais da bandeira eletrônica. Hoje em dia tem bandeiras muito boas que não são eletrônicas, porque tu usa muito rádio comunicador. E uma bandeira eletrônica desta, ela vai estar custando mais ou menos aí na faixa de R$ 1.500. O rádio custa também isso, então o rádio com 3 pontas, que seria um rádio para 3 pessoas. E aí tu acaba usando mais o rádio, acaba sendo melhor, porque tu consegue a comunicação. Às vezes eu vou apertar o botão, o árbitro vai ver que aconteceu alguma coisa, mas ele não vai, ele vai depender da minha movimentação, né, do que eu tiver indicando com a bandeira para ele entender o que aconteceu. No rádio eu já falo antes. E no rádio tem uma vantagem, né? Por exemplo, tem uma situação onde tem um rapaz impedido e há um lançamento. Aquele rapaz está impedido. Se eu tô na bandeira, como que eu vou comunicar, sem o comunicador, como que eu vou comunicar pro árbitro que se a bola for naquele atacante, realmente vai ser impedido? Porque pode ser que a bola seja batida pra frente, mas não vai na direção dele, ou vai na direção dele e ele não vai na direção da bola, e outro que tá vindo por trás consegue passar que não tá impedido. Na bandeira eu teria que apertar o botão, e aí já ia chamar a atenção dele, ele já ia parar a jogada. No rádio a gente comunica, se a bola for pro número 9, ele tá impedido, vamos aguardar, passou, não foi, segue o jogo, e aí tu vai se comunicando o tempo inteiro, né? Então acaba que hoje o árbitro ele é treinado para fazer essa comunicação, que é a RT que a gente chama, né? Que é antes do jogo a gente faz a RT, que é uma reunião onde a gente passa tudo que o árbitro espera que o assistente faça, aquilo que como que ele quer que o jogo decorra, como que a gente vai trabalhar realmente como equipe para poder entregar o melhor jogo e, em consequência disso, fazer o melhor, né? Que a gente lá como árbitro, Joyce, está lá para fazer o jogo acontecer conforme as regras e é isso. Ponto. As duas perguntas. As regras, elas são padronizadas no mundo inteiro ou no Brasil? E também gostaria de saber, a tecnologia, como você mencionou agora do rádio, também tem o tal do VAR. É VAR que chama? É o VAR, tem o VAR. Ele é utilizado em todos os jogos, só em alguns? Como que funciona? Então, as regras, né? E também essa tecnologia. A questão das regras, a regra do futebol são 17 regras, né? Essas são as regras básicas, que é feita pela IFAB, em concomitância com a FIFA. Então, essas regras são as regras base. Mas, tudo depende, por exemplo, do regulamento da competição. Então, cada competição, ela tem a liberdade de poder alterar um pouco essas regras para poder se adaptar ao regulamento dela. Um exemplo disso é que na regra diz que são 2 tempos de 45 minutos. Porém, no regulamento, tu pode fazer uma competição com 2 tempos de 30 minutos. Então, tá reduzindo o tempo. Dentro do regulamento, tu pode fazer algumas alterações. O número mínimo de substituições, né, máximo de substituições, é 5 com 3 paradas na regra base. Mas tu pode colocar no regulamento que tu vai fazer substituições livres com 3 paradas, com 1 parada, com 5 paradas. Tu pode alterar isso. Então, existem as regras base que podem ser alteradas. Alguns pontos dela podem ser alteradas com base no regulamento, mas são coisas mais voltadas ao tempo, ao número de substituições, ao tamanho do campo, porque às vezes tem um campo que é um pouco menor, então tu pode colocar no regulamento para caber o campo daquela equipe, que tu vai liberar campos entre 80 metros até 110, 120 metros, por exemplo, que o normal é 90, 120, né, de comprimento. Tu vai poder alterar alguns itens dessas regras pro regulamento específico daquela competição. Tanto que quando a FIFA quer testar
testar alguma coisa nova, ela pega algumas competições de base dela, né, ou das próprias confederações, no caso a CBF e tudo, e ela passa assim, olha, eu preciso que vocês testem isso aqui. Então eles vão testar aquela mudança de regra, como por exemplo vai ter agora na Copa do Mundo, isso tudo foi testado antes em competições. A questão dos 5 segundos, que agora vai entrar, né, para bater o lateral, vai ter a questão da reposição de bola do tiro de meta que vai alterar também, vai entrar algumas regras novas da Copa do Mundo, o pessoal já tá ligado, e a partir da Copa do Mundo essas regras começam a valer para tudo. Aí realmente começa a valer para tudo, a não ser em casos específicos onde o regulamento da competição realtere essas regras de alguma forma. Adaptações existem. Exatamente. Eu lembro uma oportunidade bem antiga que houve ali eu não lembro qual que era a posição do jogador, mas ele foi bater uma falta ou ele foi ali e aí ele fez algo completamente inusitado ali, que aí ele mudou uma regra do jogo para as próximas, né? Porque ele demorou, ele enganou a galera ali. Ó. A cavadinha. Antigamente tinha a paradinha, na verdade, né? O pessoal vinha bater o pênalti, daí vinha, ameaçava bater e parava, aí o goleiro caía e ele tocava do outro lado. Isso foi alterado, é uma regra que foi alterada com base nisso. Outra regra bem legal, que o pessoal mais velho já sabe, mas o pessoal mais novo desconhece, o Paulo eu acho que não conhece, mas em 1990, na Copa de 1990, podia recuar a bola pro goleiro e o goleiro podia pegar com a mão. Então a Copa foi considerada uma das mais chatas, porque o time fazia um gol e ficava o tempo inteiro recuando a bola pro goleiro, pra tomar o tempo. Pra tomar o tempo, e aí o time, tipo, não tinha como fazer esse jogo de futebol hoje de pressão, né? Porque qualquer coisa recuava pro goleiro, o goleiro pegava, daí não tinha tempo pro goleiro ter que repor a bola em jogo como hoje tem, então ele ficava lá 30, 40 segundos segurando a bola e não podia fazer nada. Então a FIFA foi alterando, ela foi fazendo os testes em 94, já houve alteração. Então essas alterações, elas acontecem para deixar realmente o futebol mais dinâmico, e são alterações que são válidas e aquelas que não são tão boas, como o caso do gol de ouro, gol de prata, que foram alterações que houve, depois se voltou atrás, porque viu que não era tão legal. Então o futebol ele é dinâmico, né? E hoje, ainda bem que tem a IFAB que faz essa alteração junto com a FIFA. E aí, falando do VAR, Joyce, o VAR é assim, ó, normalmente ele é utilizado em competições mais profissionais, porque o custo do VAR é alto. A nossa Federação Catarinense de Futebol adquiriu, né, uma das principais federações do Brasil, talvez eu acho que é a segunda maior federação em termos assim de qualificação de árbitros e de investimento nessa parte de treinamento de árbitros, perdendo apenas para a de São Paulo. Tá, que a de São Paulo realmente é a maior, não tem como tirar. A gente tá ali com o Rio de Janeiro, tudo, e olha que o Rio é um estado muito mais rico que o nosso, mas a nossa federação, ela trabalha muito, e por mais que hajam críticas, a gente que tá lá dentro sabe que não é fácil. Então, depende de vários fatores, mas a gente fez um investimento, né? A federação fez um investimento gigantesco para poder colocar em todas as partidas da Série A e da Série B o VAR. Então, existe o VAR no Campeonato Catarinense de Futebol, no principal, em virtude desse investimento da federação. Só que para utilizar o VAR, tu precisa de algumas câmeras colocadas em posições específicas. E a montagem dessas câmeras, o link com a central do VAR, que é lá em Florianópolis, tudo isso tem que estar muito bem desenhadinho para poder funcionar o VAR da maneira como ele tem que funcionar. Tanto que teve algumas partidas do Campeonato Catarinense que acabou não tendo em virtude de não ter conseguido conexão de internet, ou não ter conseguido instalar a câmera no ponto certo e acabou ficando sem. Mas o VAR ele é utilizado, inclusive, até ela disponibilizou para as ligas, né, se quisessem utilizar, mas é difícil tu achar um campo amador que tenha pontos onde tu consiga colocar as câmeras. Então o VAR, ele é sim uma ferramenta que hoje é muito importante, tanto que hoje a gente tem dois tipos de treinamento, o treinamento para atuação sem VAR e o treinamento para atuação com VAR, porque muda o protocolo de ação dos árbitros dentro de campo com base se tem ou se não tem o VAR. Um exemplo disso é que se eu vou dar um impedimento e eu não tenho VAR e eu tenho absoluta certeza daquele impedimento, eu não espero o jogo continuar, eu vou lá e já bato a bandeira, já anoto o impedimento. Se eu tô com o VAR, eu vou deixar o jogo correr, mesmo eu tendo certeza que foi impedido, aconteceu o gol, levanta a bandeira, a bola foi pra fora, não importa, aí levanta a bandeira. Só que aí o VAR vai revisar pra ver se realmente houve impedimento naquele lance ou não. Então tu se sente mais seguro, porque se eu errar, o VAR vai me corrigir. Vai saber. Entendeu? Só que é questão de fração de segundos, Joyce. Muitas vezes a gente tem que pensar e não é fácil. Tem que ser muito bem treinado para isso. Olha, e realmente
realmente, né, a arbitragem surge com a organização do futebol na Inglaterra no século XIX. Inicialmente, as decisões eram tomadas e feitas pelos próprios jogadores, imagina. E as regras do futebol, elas são definidas pelo esse órgão, como o Arthur mencionou, que é o IFAB. Árbitros, eles percorrem em média até 12 quilômetros por jogos e precisam tomar essa decisão aí, ó, em frações de segundos. E um árbitro, ele tem menos de um segundo para decidir em jogadas cruciais. Então, ó, enquanto muitos aí veem a emoção, o árbitro ele precisa ter a decisão. Então, para a gente finalizar, eu quero agradecer demais a tua participação e que você, né, eu estou terminando a nosso modo ativo Profissões, em homenagem, né, a esses trabalhadores, a esses profissionais, que você deixe uma mensagem aí, não apenas aí para os árbitros que estão aí na lida, essa resiliência, também aí para os nossos telespectadores, que segura a sua vibe. Você tem aqui um ser humano atrás do jogo que está querendo preocupar com o jogo. Exatamente, Joyce. Assim, ó, o recado que eu posso deixar para os árbitros é: continuem treinando, se dediquem, não é fácil, eu sei, eu passo por isso, mas foco no processo que o resultado sempre vem. Esse é o meu lema. E para as pessoas, Joyce, é aquilo. Independente de qualquer coisa, eu até brinco que o torcedor pode xingar, o torcedor deve xingar, faz parte do futebol. Eu jamais vou ficar irritado com o torcedor me xingando. O que eu não admito é a falta de respeito, e principalmente dos atletas ou da comissão técnica. Aí realmente a coisa passa um pouquinho, porque a gente ali tá trabalhando assim como eles. Então ninguém tá ali para poder puxar sardinha para um lado ou pro outro. Como eu falei, errar humano e vai acontecer, mas a gente tá ali tentando fazer o nosso melhor. A gente treina para isso, a gente se dedica para isso. E no meu caso especialmente, eu posso dizer, eu jamais vou entrar dentro de um campo de futebol pensando em puxar sardinha para um lado ou para o outro, independente se eu tenho amigos de um lado ou do outro. Isso até eu brinco que não é bom apitar jogo de amigo, porque a amizade acaba, porque ali eu não vou tratar ninguém como amigo, ali eu não vou pensar como amigo, ali é a regra. E seguindo a regra, a gente muitas vezes acaba fazendo coisas ou tendo que tomar decisões que vão desagradar algumas pessoas, e isso faz parte. E para quem tem vontade, hoje em dia existe a profissionalização, né? A CBF tem um projeto de profissionalização de árbitros. A pessoa que quiser, ela pode fazer o curso da Federação Catarinense de Futebol, inclusive está com inscrições abertas, inclusive temos alguém aqui que vai fazer, que é o nosso amigo Paulo Almeida, acriano. Boa sorte, Paulo. Vai ser um acriano na Federação Catarinense. Já escreveu, já escreveu? Não, sábado, domingo agora vai estrear como quarto árbitro no jogo do União Operária. Sério? Com o Vila Real. Tá de brincadeira. Vai, já colocamos ele lá. Então, assim, Olha! é só fazer a escola, passar nos testes e aí depois pode começar a seguir a sua carreira, que assim, dá um dinheirinho bom, eu não vou dizer que não, né? A gente até, mas assim, pra mim é óbvio que perto do que eu consigo ganhar por fora, não é algo que é substancial, mas pra quem tá querendo seguir isso como carreira, como profissão, é muito importante. Quanto mais jovem você entrar, maior a sua chance de chegar na CBF. E um jogo da CBF na Série A, tá? O profissional hoje mudou um pouco, mas até quem não é profissional que fazia um jogo na Série A antes era R$3.600 por jogo. Mais hospedagem, deslocamento, alimentação e tudo mais. Nossa, tudo pago pela CBF, fora os treinamentos e tudo, e os equipamentos esportivos que tu ganha. Então, assim, hoje o árbitro profissional, como a gente tem dois aqui em Santa Catarina, que é o Braulio e o Ramon, eles ganham um salário que, se eu não tô enganado, é R$12 mil de salário, mais uma ajuda de custo, mais um bônus para cada jogo, se eu não me engano é R$2.500 por jogo, e mais um bônus por performance. Então, se tu fizer 4 jogos num mês, tu já ganha mais de 20 mil. É uma profissão que no alto nível ela até paga bem, não paga tão bem quanto um jogador. O jogador a gente tá falando de 200 mil, 300 mil, mas o árbitro hoje em dia ele tem, principalmente na carreira mais alta, né? Pensando em CBF, FIFA ganha mais, né? FIFA ganha bem mais. FIFA chega a ganhar 7, 8 mil por jogo. Então, a gente consegue chegar a ganhar um salário muito bom se tu se dedicar e trabalhar para poder chegar lá. Arthur da Corégio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que Sucesso, agradeço. Boa sorte. Muito boa sorte, isso eu preciso. Nessa caminhada. Isso eu preciso. Muito obrigada pela participação e obrigada a você, ouvinte, você, telespectador, você que nos acompanha, está junto com a gente nesta manhã desse sábado lindo, porque o Estúdio Cidade de hoje não é apenas sobre trabalho, mas acima de tudo é sobre pessoas e tantas profissões lindas que a gente tem aí por esse mundo afora. Obrigada mais uma vez, obrigada Paulo Almeida.
até segunda-feira, mas continue aí com a nossa programação, que tem muito mais